Baseado nessa teoria, eu tenho o meu transformador elétrico usado no carro, a nossa bobina de ignição. Então eu tenho ali a minha tensão de alimentação, eu tenho 12 volts na bobina lá entrando, tenho 0 de tensão sendo gerado. Vocês podem ver aqui numa função gráfica de um osciloscópio, um equipamento de análise gráfica, que na marcação ali, a minha tensão é 12. Eu posso ver que não tem nenhuma formação de campo magnético aparecendo na imagem aí. Então está aqui, eu tenho 12 volts lá na bobina. Quando eu fechar esse contato aqui, esse contato simulando uma chave que vai aterrar o primário da bobina, vocês podem ver que formei um campo magnético muito forte ali, porque como eu tenho uma menor quantidade de voltas de fio nesse primário aqui, a corrente elétrica que circula ali ela é elevadíssima. Então eu formei um campo magnético muito forte, ele é eletromagnético, porque é a circulação de corrente elétrica que está formando um campo magnético. A minha tensão no secundário ainda continua em 0, ok? Vocês podem ver ali que o gráfico ele caiu a 0. Então caiu lá embaixo o chaveamento do meu circuito. Eu fui lá e abri aquela chave. Quando eu abri aquela chave, eu liberei a energia que estava armazenada. Eu tinha uma energia lá que estava em 12 volts de altura, eu puxei ela para próximo de 0. Quando eu liberei essa energia, é como se fosse uma mola. Imaginem uma mola com 12 metros de altura, eu puxei essa mola e deixei ela com 60 centímetros, um valor hipotético para vocês terem uma ideia. É mais ou menos isso que acontece lá. Então eu tenho 12 volts aplicado em cima do primário, quando eu aterro o lado do primário, eu puxei para 0. Quando eu liberar essa mola que tinha 12 metros de altura, essa mola ela deu um pulo de mais ou menos 350 metros de altura. É a equivalência, para vocês terem uma ideia. No meu primário, vocês podem ver nessa imagem, eu liberei essa energia. Essa energia ela deu um pulo de 350 volts. Está ali na imagem que vocês podem ver. Então é dessa maneira que eu consigo elevar a tensão. Eu não elevo a tensão em 12 volts, eu não vou elevar a tensão de 12 volts. O 12 volts é feito somente para criar o campo magnético inicial, que é esse que aparece aqui na imagem. Aqui eu formei o campo magnético inicial. Quando eu liberar essa energia, ela dá 350 volts de tensão reversa, ou força contra-eletromotriz. Essa energia, essa força de 350 volts que foi liberado, ela é amplificado lá no secundário. Agora sim que eu tenho a formação de energia no secundário. E eu tive um arco elétrico de 25 mil volts, um exemplo ali mostrando para vocês. Então é dessa maneira que eu uso o transformador elétrico para poder criar esse arco elétrico e poder gerar uma centelha. Então vocês podem ver essa energia aí sendo gerada. Então essa é a base do nosso transformador elétrico que vai ser usado na bobina de ignição veicular automotiva. Então eu tenho ali um circuito primário, nós temos a nossa linha 15, que é a alimentação de tensão da bobina. Nós temos o nosso circuito 1, que é o nosso primário da bobina. Então, quando eu armazeno energia, quando eu excito eletricamente esse circuito, eu vou transformar esta bobina de ignição, esse transformador, num elevador de tensão, para criar um curto-circuito elétrico. Então, esse curto-circuito elétrico, ele vai fazer com que a energia pule lá no eletrodo da vela. Eu consigo queimar de uma maneira muito rápida o combustível que está lá no cilindro no momento que eu preciso. Então, essa é a nossa base teórica de como é que uma bobina de ignição ela vai funcionar. Perfeito?